A primeira coisa que eu peço que vocês anotem hoje é, na prescrição, pessoal, nós estamos trabalhando com o Instituto de Direito Penal. A prescrição é um instituto de direito penal e não de direito processual. Eliane, você ama o direito, eu vi ali. Ed de Floripa, esse cara é bom. Eliane, você ama o direito penal. Opa, você ama o direito. Olha o ato falho, mas o direito penal acima de tudo, hein? Legal. E aí, Marcone, nordestino cearense, meu querido, um beijo, tá? Vamos que vamos então. A primeira coisa que nós vamos anotar aí é que a prescrição é um instituto de direito penal e não de direito processual penal. Por que isso é importante? Por causa da contagem do prazo. Se a prescrição é um instituto de direito penal, nós vamos contar o prazo a partir, minha querida amiga Eliane. Eu quero que o penal seja o teu preferido, hein? Já fez a OAB, Eliane? Hein? Matheus da Rosa de Pelotas. E aí, o Chavante ganhou hoje, hein? Depois me conta, eu não consegui ver. Eu sou muito chavante, meu amigo de Pelotas. Hein? Stanislau. Se a prescrição é um instituto de direito penal, pessoal, a contagem é conforme o prazo de direito penal. E aí, Juazeiro do Norte, Ceará? Vamos lá, Max. Se a contagem não fez OAB, mas vai fazer, e vai fazer prática penal comigo, Eliane. Tenho certeza, hein? Kívia de Natal, vamos lá, Gonçalves. Artigo 10 do Código Penal. O que nos diz o artigo 10 do Código Penal? Nos diz que nós vamos incluir o dia do início e excluir o dia do fim. Hein, baby girl? Nós vamos incluir o vídeo pausado. Vocês estão me ouvindo bem? Deu um vídeo pausado aqui. Estão me ouvindo bem? Vamos de penal segunda fase, Dani Gata, com certeza. 7º semestre. Vai fazer OAB comigo, hein? Se vocês estão ouvindo bem, mandem um coraçãozinho aí para eu ver se a conexão tá boa. Deu um vídeo pausado aqui, tá, pessoal? Tô vendo o coraçãozinho. Diogo tá dizendo sim. Beleza, tô seguindo então. Se a prescrição é um instituto de direito penal, nós vamos contar o prazo prescricional conforme a regra do artigo 10 do Código Penal. Eu incluo o dia do início e excluo o dia do fim. Vamos ver se vocês estão ligados. Que dia é o meu aniversário mesmo? Vocês não esqueçam do meu aniversário, hein, pessoal? É sexta-feira, dia 17 de agosto, tá? Muito bem. Se nós contássemos um prazo prescricional de 3 anos a partir do dia do meu aniversário, 17 de agosto de 2018. Então vamos lá. 3 anos a partir do dia 17 de agosto de 2018. Quando prescreve este fato, digamos este crime. Quando prescreve. Isso aí, 17. Olha ali, junto com a minha afilhada, diz Rodrigo M. Flores, querida. Olha lá, o Ed de Floripa. É bom esse Ed, hein? Vejam comigo. Se eu incluo o dia do início e excluo o dia do fim, então o prazo começa no 17. No próprio 17. Eu incluo o dia do início, mas excluo o dia do fim. Começou 3 anos a partir de 2018, né? 2019, 2020, 2021. Então acaba no dia 16 de agosto de 2021. 3 anos a partir de 17 de 8 de 2018, acaba em 16 de 8 de 2021. Tá, pessoal? Ed de Floripa, pro teu 10 só faltou assim, às 24 horas. Porque veja, como é um instituto, meu amigo Ed de Floripa, de direito penal, não acaba o prazo no fim do expediente. Por exemplo, às 18 horas quando fecha o foro. Não, acaba no fim do dia. Então, dia 16 de 8 de 2021, às 24 horas. Tá? Primeira questão preliminar. Segunda questão preliminar. Existem no Brasil somente 2 crimes que são imprescritíveis. E aí, Casinha, tudo bom? Cácerezer. Lucas, meu amigo, Varela. Beleza, Ed de Floripa. Existem no Brasil somente 2 crimes que são imprescritíveis. Ambos estão na Constituição. Ambos estão no artigo 5º como direito fundamental. Artigo 5º, incisos 42 e 44. Um deles, o Adriano já matou, é o racismo. Artigo 5º, inciso 42. E o outro é a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático.
Opa, Lucas, tortura não, tortura não. A tortura, por incrível que pareça, Lucas, prescreve. Aliás, Marivanda Guide, um beijo. Pô, Guaporé tá em peso, aí um beijo pra vocês. Eu adoro esse lugar, tá? Vejam só, Lucas, não só a tortura, como todos os crimes hediondos, meu amigo Charles de Barbacena, e também os equiparados. Quais são os equiparados? Os 3 T's: tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Então, os hediondos e os equiparados aos hediondos prescrevem, porque estão no inciso 43. Tá, Gabrijas? Ô, Gabriel Delane, meu amigo. Esse cara é bom. Ainda não. Tava em pauta, ainda não, tá? Vejam, até hoje no Brasil, somente 2 crimes não prescrevem. Não prescrevem, então, o racismo e também a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Tá? Os hediondos e os equiparados, eles são inafiançáveis. Eles são insuscetíveis de anistia, de graça, de indulto, mas eles prescrevem. Tá bom? Não prescrevem o racismo, inciso 42, e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, inciso 44, ambos o artigo 5º da Constituição. Tá? Flavinha, querida, minha amiga Flavinha, os crimes do TPI são imprescritíveis também? Pergunta ela. Sim. Sim. Mas aí veja, isto foge da ordem interna brasileira. Se você abrir agora, Flavinha, o decreto 4388, o decreto 4388 é o que promulga o Estatuto de Roma, que cria o TPI, o Tribunal Penal Internacional. E aí, Jenny Mayala, seja bem-vinda, tá? Vini, Jorce, sejam todos muito bem-vindos, tá, Lucas? Hein? E aí, Jenny? Mas o direito não para nunca. Ele é muito dinâmico, né? O artigo 29, Flavinha, do Estatuto de Roma, diz que os crimes internacionais, os crimes do Estatuto de Roma, são imprescritíveis. Quais sejam? Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e os crimes de agressão. Esses 4, eles são imprescritíveis. Mas isto foge da nossa ordem interna. Isto é um tratado internacional. Dentro do Brasil, a Constituição diz que somente 2 poligomes não prescrevem: o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Tá? Feitas estas considerações preliminares, pessoal, vamos às 2 espécies de prescrição. Anotem aí. Nós temos a PPP e nós temos a PPE. E aí, Rondônia, tudo bom? Quem é que tá ali? Mazusa, grande Mazusa, e a Susan de Bauru, Guimarães, Max, o Max tá comigo aí direto, né? Arquitetura, pô, que legal. E aí, tamo junto com o penal, arquitetura, hein? Pois é, meu amigo Policarpo, pois é, eu falei disso já, tá? Nós, quando chegarmos nos crimes contra a honra, eu vou diferenciar a injúria racial do racismo. A doutrina traz uma diferença, dizendo: o racismo é imprescritível, a injúria é prescritível. Mas a 6ª turma do STJ vem decidindo, já são 2 decisões, dizendo que a injúria racial se encontra num contexto de racismo e, portanto, também seria imprescritível, tá? E aí, Viliane, querida, Henrique Filho, vamos embora, né, Jales? Bom, meus amigos, existem 2 espécies de prescrição, anotem aí. A PPP e a PPE. PPP é a prescrição da pretensão punitiva e PPE é a prescrição da pretensão executória. Carneirinho, Minas. E aí, Mendes, meu amigo? PPP e PPE. PPP, prescrição da pretensão punitiva. PPE, prescrição da pretensão executória. A PPP ocorre antes do trânsito em julgado definitivo. Edson Pan. E a PPE ocorre depois do trânsito em julgado definitivo. J. Vitor, Montes Claros. A PPP antes do trânsito em julgado definitivo e a PPE depois do trânsito em julgado definitivo. Colares de Nairton, desculpem, Fortaleza. Quais são as principais características da PPP? Anotem aí. A PPP, pessoal,
obsta o início da ação penal. Eventual sentença condenatória que tenha sido proferida, ela, na verdade, não diz respeito a qualquer questão de reincidência. Ela não enseja reincidência. Eventual sentença condenatória que tenha sido proferida não serve como pressuposto para a reincidência. Trânsito para acusação, ambas as partes. Ambas as partes. Eu já vou falar de cada uma das espécies. Estamos falando do lato sensu. Para ambas as partes. Então a PPP, antes do trânsito em julgado definitivo, então é duas partes. E a PPE depois do trânsito em julgado definitivo. Tá? Quais são as principais características da PPP? Ela obsta o início da ação penal. Eventual sentença condenatória que tenha sido proferida não enseja reincidência. E ela apaga todos os efeitos da sentença condenatória. Lembrem disso. Então ela obsta o início da ação penal. Eventual sentença condenatória não dá ensejo à reincidência e todos os efeitos penais são apagados com a PPP. Agora, com a PPE, nós temos outros efeitos. A PPE, ela só extingue o principal efeito da condenação. A PPE só extingue o principal efeito da condenação, que é a imposição da pena. Todos os demais efeitos da condenação na PPE permanecem intactos. E mais, a sentença condenatória na PPE continua servindo como pressuposto para a reincidência. Tá? A Ana tá perdida, diz ela. Não entendi. Depois você me explica aí, Aninha, tá? Tá perdida em quê? Pausou? Voltou? Mendes, meu amigo. Então vamos lá. Eu estou passando conteúdo sobre prescrição para vocês. O que nós temos que lembrar é, em uma PPP, nós não temos ação. Ela obsta o início da ação. Em uma PPP, todos os efeitos de uma condenação são apagados. Em uma PPP, prescrição da pretensão punitiva, eventual condenação não serve como pressuposto da reincidência. Agora, em uma PPE, apenas o principal efeito da condenação que é apagado, que é a imposição da pena. Na PPE, prescrição da pretensão executória, todos os demais efeitos da condenação permanecem intactos. Tanto é que na PPE, a condenação continua servindo como pressuposto da reincidência. Bianca, querida, a live vai ficar salva aqui no Insta do Amo Direito, tá? Beleza? Mas eu vou salvar igual no meu celular, eu sempre salvo e depois eu vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube. Não se preocupe, vocês não vão achar nada lá ainda porque está sendo carregado. Isso aí tudo vai até o fim da semana ser colocado, tá? Aqueles que não me conhecem, olhem o meu perfil ali, @alexandre.a.salim. Nós temos um sorteio de livros ali, promovido pela Rede Júris. Olhem lá, se vocês querem os meus livros, tá? Se inscrevam, vejam as regras que estão ali no @Rede Júris, tá? Bom, a PPP se divide em 3 espécies. Aliás, um colega me perguntou a respeito de uma das espécies, a intercorrente. Nós vamos falar sobre essa espécie. Então, a PPP se divide em PPP propriamente dita, PPP superveniente, ou subsequente, ou intercorrente, PPP retroativa. Então, na verdade, o que nós temos que estudar, e será agora na segunda parte da nossa live, são 4 espécies de prescrição, porque a PPP se divide em 3, e depois nós temos a PPE. A PPP pode ser a propriamente dita, a PPP pode ser a superveniente, ou subsequente, ou intercorrente, e a PPP pode ser a retroativa. E do outro lado eu tenho a PPE. O nosso objetivo a partir de agora, meus caros amigos e amigas, é o enfrentamento de cada uma destas espécies. E é o que nós faremos na segunda parte da nossa live. Aqueles que já me conhecem sabem, eu volto em 10 segundos. Os que não me conhecem, não saiam daí. Eu vou encerrar, vou salvar o vídeo, vou compartilhar e já vou iniciar agora em 10 segundos a nossa segunda parte. Um beijo e até já!